Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, 9 de novembro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E não custa nada lembrar, que é sempre muito bom contar com o seu carinho e também a sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos aprender e saber quais os benefícios da terapia ocupacional. Isso mesmo, é quinta, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar uma mousse de leite condensado com coco. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema em debate, as vagas de emprego disponíveis para hoje, a enquete do dia, onde você vai poder interagir respondendo a nossa pergunta e também você vai poder interagir mandando a sua dúvida. Daqui a pouquinho a gente vai dar início aqui ao nosso programa. Fica conosco que o assunto do dia só está começando. E olha só, nem todo mundo entende a função da terapia ocupacional e a sua importância no auxílio aos diversos tipos de tratamentos. Mas como o próprio nome diz, ela é uma terapia que se fundamenta ali no estudo e uso das ocupações humanas para promover a autonomia das pessoas em suas diversas fases da vida, E também em diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais, emocionais e sociais. Esse campo de conhecimento ele tem intervenção nas áreas da saúde, educação e também na esfera social para as pessoas com algum prejuízo ali na inserção e participação em seu grupo social, isso por dificuldade temporária ou definitiva. E para nos ajudar a compreender melhor o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a Eloneida Romão. Eloneida é terapeuta ocupacional e representante do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Daqui a pouquinho vamos ouvir a nossa convidada de hoje tirar todas as nossas dúvidas sobre o tema. Mas a partir de agora vamos assistir a uma reportagem sobre o tema e quem vai trazer essa reportagem para a gente, contar essa história, é o repórter Guilherme Luiz. Confira! A terapia ocupacional é uma intervenção de saúde utilizada principalmente em pacientes que sofreram algum tipo de problema, um trauma, um acidente ou algo que tenha comprometido alguns movimentos. O profissional da área busca ajudar esses pacientes a recuperar a autonomia em ocupações simples do dia a dia. A terapeuta ocupacional Camila Serrano falou sobre a área de atuação. A terapia ocupacional vai ter o seu foco dirigido àquelas pessoas que apresentam algum problema nas suas ocupações, algum problema ocupacional, que aí podem ter diversas origens, E aí a gente vai atuar em conjunto com a necessidade da pessoa, do que ela está apresentando, nesse reaprender, nesse retomar das atividades importantes para ela no seu cotidiano. Essas ocupações podem ser algo bem simples, como pentear os cabelos, pegar um copo para beber água e coisas que a maioria das pessoas faz sem nenhum esforço. Atualmente, a maioria dos pacientes dos terapeutas ocupacionais são idosos, mas isso está mudando pouco a pouco. A gente também tem outros públicos bem específicos, que podem ser, por exemplo, crianças com problemas desde o nascimento, que a gente chama de problemas congênitos, problemas neurológicos, Traumas que podem levar a disfunções físicas, motoras. Outras pessoas que deveriam se preocupar em buscar a terapia ocupacional são aqueles profissionais que atuam com movimentos repetitivos, fazendo sempre atividades da mesma maneira. Isso é muito comum na indústria. E aí a preocupação deveria partir não do empregado, e sim do empregador. Até porque a pessoa que realiza esse tipo de atividades pode desenvolver problemas nas articulações e também até problemas mentais. Quem pensa que só a saúde física é prejudicada, se engana. Especificamente na questão do trabalho, tem as lesões por esforço repetitivo ou as doenças osteomusculares, E aí a gente pode prevenir e, como você falou, o desgaste psíquico também. É possível a gente indicar, e programar ações e atividades que possam realmente contribuir com isso. Daqui a pouquinho teremos muitas outras informações aqui no decorrer do nosso programa, mas a partir deste momento a gente abre o espaço do programa Assunto do Dia para que você que está em casa venha interagir
e participar conosco aqui. Vamos construir juntos, né, esta edição do programa. E olha só, a partir de agora eu vou te explicar o que é que você deve fazer para interagir conosco. Você pode, a princípio, responder a nossa enquete. Vamos lançar, a partir deste momento, a pergunta de hoje. Você que está em casa vai ligar para a gente para responder o seguinte: você já fez algum tipo de terapia ocupacional? Sim ou não? É uma pergunta muito simples, a resposta também é bem objetiva. Sim ou não? Fez ou não fez alguma terapia ocupacional? Liga para a gente. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Você vai ligar, responder a nossa pergunta e também mandar a sua dúvida sobre o tema. Você também pode interagir através da internet. A nossa fanpage está no facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço disponível na internet. Lá você pode responder a nossa enquete, deixar a sua pergunta e também você pode deixar algum depoimento sobre o tema. 99418-1206 é o nosso WhatsApp, 99418-1206. Você também vai acessar o WhatsApp, deixar quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho nossa convidada terá o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, muita gente, mas muita gente mesmo, confunde a fisioterapia e a terapia ocupacional infantil. Ambas as técnicas, elas se preocupam em reabilitar o paciente e fazer com que ele tenha qualidade de vida. A diferença básica entre estas duas modalidades é que a terapia, ela trabalha para que a criança ela possa se vestir, escovar os dentes, comer, brincar, estudar, tendo independência. Já a fisioterapia trabalha ali com recursos físicos, principalmente aos relacionados às alterações no movimento e suas consequências também. O objetivo, né? Seu objetivo é o melhor funcionamento do corpo, no caso da fisioterapia. Então vamos dar início aqui ao nosso bate-papo para que a gente venha compreender os benefícios e a importância da terapia ocupacional. Quero dizer desde já que é um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio. Eloneida Romão, seja muito bem-vinda ao programa Assunto do Dia. Obrigada, Waldson, né? E fico muito grata pelo convite. A princípio a gente falou, né, dessa confusão. Muita gente acredita que a fisioterapia tem a mesma função da terapia ocupacional. A gente viu que não, por definição, não. Mas por que existe muito essa confusão ainda? Porque é muito próximo uma da outra, né? Então, assim, a fisioterapia, ela vai fazer trabalhos, né, desenvolver, no caso das crianças, a musculatura, a articulação, ela vai preparar, né, para que a gente, terapeuta ocupacional, possamos dar a função. No caso, como você trouxe, o escovar os dentes, o brincar, que através do brincar, a gente consegue com que a criança interaja e tenha ganhos, né, a partir disso. E como é que esse pai e essa mãe, ele desconfia? Como é que ele tem esse primeiro contato com a terapeuta ocupacional para que esse filho ele possa ganhar essa autonomia? É fácil essa descoberta pelo terapeuta ocupacional? É ainda no ambiente hospitalar que existe essa descoberta ou não? Não necessariamente no ambiente hospitalar. A gente precisa ver se isso for alguma indicação do neonatologista, do neurologista, se essa criança, né, ela já veio com alguma sintomatologia, né? Caso contrário, isso vai sendo percebido com o desenvolvimento da criança em casa, né? Se ela brinca, se ela não brinca, como é esse brincar, se ela rola, se em determinado momento ela já consegue se sentar sozinha, se tem esse atraso do sentar, do rolar, do engatear e do ficar de pé, aí sim procurar um médico, né, nesse caso o pediatra, conversar com ele para que ele faça as indicações, as recomendações. Seja o encaminhamento para o fisioterapeuta ou para o terapeuta ocupacional. A gente deixou bem claro nessa questão de promover a autonomia, a função de vocês. E a gente falou que em diversas fases da vida. Muita gente pensa que é só na infância, mas não. Na fase da adolescência, na fase adulta e também na boa idade. Também vocês trabalham com com essas pessoas, né, que necessitam desses cuidados. Muita gente pode chegar na boa idade e precisar da terapia ocupacional, você ter precisado ali no decorrer da vida? Existe também essa possibilidade? Existe essa possibilidade, né, que a gente chama um envelhecer saudável. Né? Tem essa parte do envelhecer saudável que é justamente prevenir algumas doenças, né, e prevenir alguns déficits já da doença instalada. Né? Vamos supor,
O idoso, ele começa já com um processo demencial, então a gente já entra com auxílio, com tratamentos para trabalhar essa questão da mente, né, dessa autonomia, né, dele dentro de casa, cada dia tornando-se mais independente. A gente viu na reportagem também, o repórter Guilherme Luiz, ele levantou um tópico muito importante e interessante que eu até desconhecia, né? Essa questão das pessoas que trabalham com movimentos repetitivos, principalmente nas indústrias, elas deveriam ser acompanhadas pelo terapeuta ocupacional para evitar o quê, por exemplo? Veja, o terapeuta ocupacional ele pode estar atuando junto, né, com a indústria e com os profissionais responsáveis pela saúde do trabalhador em questão da ergonomia, né? O fisioterapeuta também trabalha com essa questão porque são as atividades, né, laborais, e essas atividades são feitas exercícios para que distensionem, né, a musculatura. E o terapeuta ocupacional vem junto quando ele é um especialista em ergonomia para poder trabalhar essa questão da adaptação do trabalho ao profissional. Quando a lesão já está instalada, aí a gente vai fazer com que tenha, né, volte à aquisição das atividades, possa voltar a trabalhar. Quem é o terapeuta ocupacional? A gente ainda não falou, né? É um profissional de nível superior e que tem uma área ampla, né, de atuação. Isso. Tem que fazer vestibular, tem que passar quanto tempo na universidade, após isso tem esse processo de residência também ou não? Explica pra gente, né, nesse processo de agora, muita gente está fazendo, fez a primeira etapa do Enem, vai fazer a segunda, pretende, né, seguir essa área de terapia ocupacional, já pesquisou, já sabe se vai fazer, mas quem está em dúvida ainda, pode fazer o vestibular? Como é que funciona essa questão? A terapia ocupacional é um curso de nível superior, né, é necessário atualmente fazer o Enem, né, para poder ingressar nas universidades. Aqui em Pernambuco, nós temos a Universidade Federal de Pernambuco, né, já com um curso, já há mais de 50 anos nós temos, e temos também a residência, né, não residência em terapia ocupacional aqui em Pernambuco, mas temos residência em saúde coletiva, nós temos residência na saúde da infância e adolescência, residência em neuropsiquiatria, então são outras residências que o terapeuta ocupacional pode fazer, além dos mestrados e doutorados. Né? E na faculdade, o curso geralmente é 4 anos e meio. E o campo de atuação? Só em hospital, só em indústria a gente viu também que pode, se for especializado. Qual o campo de atuação de vocês? Nós temos hospitais, clínicas, o controle social, né, que hoje nós estamos também com a questão do controle social, né, nos conselhos municipais de saúde, Conselho Estadual de Saúde, no Conselho de Assistência Social. Então, nós temos alguns conselhos que há participação também do terapeuta ocupacional dentro dessa questão das políticas públicas, né, que nós estamos inseridos no controle social. Temos também hospitais, hoje a gente está tentando tirar, né, que há uma lei, essa desinstitucionalização das pessoas com problemas mentais. Né, já para trazer para as residências terapêuticas, os CAPs e até voltar ao convívio social e ao convívio familiar. A gente explicou também, né, nessa questão da autonomia e diversas fases da vida, a gente falou que diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais, emocionais e sociais. Como é que a gente compreende essas condições, né, físicas, sensoriais, intelectuais, emocionais e sociais? Vamos exemplificar mais ou menos para a compreensão ficar melhor de quem está em casa, né? A questão da sensorial é a questão do você perceber as coisas, né? Se está áspero, se não é áspero, se é quente, se é frio. Isso é a questão. Tem essa dificuldade, né? Então, assim, são essas questões, né? Que aí você vê também no caso das pessoas portadoras de hanseníase, né? Então ela tem essa dificuldade, né, da questão do quente e do frio, porque como acomete os nervos e a musculatura, então assim começa a ter essa baixa da sensibilidade, né? Essa sensibilidade também ela pode ser desenvolvida ali na infância, estimulada na infância, pode. No caso, os pais que não têm acesso a terapeuta ocupacional, eles podem fazer alguma coisa em casa mesmo para tentar estimular essa sensibilidade do filho? Já ouvi muitas nutricionistas falando, né, que às vezes dá o alimento cru, né, a essa criança para ter esse contato, isso também ajuda? Ajuda. É verdade? É verdade.
É verdade, porque você tem que ter experiências, né, no seu espaço de convívio, né? Então você tem que começar a descobrir, a criança tem que ter essa descoberta. Então essa descoberta facilita bastante o desenvolvimento dela. Né? Então é o brincar, o experimentar esse alimento, pegar esse alimento, provar esse alimento, né? Seja ele cru, seja ele cozido, né? E diversas formas que ele se apresenta também. Né? Então a gente tem o brincar com água, o brincar com a massinha de modelar. Né? Então isso são coisas que são diferentes. O andar descalço também ajuda? O andar descalço, botar o pé na grama, botar o pé na areia, né? Isso traz também. Essa questão sensorial, né? Na questão intelectual, são pessoas que têm um certo atraso de desenvolvimento intelectual, vocês também auxiliam a gente com também terapias? auxilia com as questões de pintura, né? Para você fazer, né, os desenhos, né, os jogos educativos, né, que tem também essa questão. É estimular, né? Tem que estimular. Quanto mais estimular, quanto mais você apresentar, né, de forma orientada, né, e um por vez. Você não dá tudo ao mesmo tempo, né, mas um de cada vez e aí experienciando cada passo. É importante que a família entenda, né, essa necessidade do filho, né, ou do parente que tem essa limitação e que ele precisa fazer essa terapia e incentive também. É muito importante a família compreender esse papel dela, é fundamental. Isso. Além de vocês profissionais. Isso, a família é primordial nesse ponto, porque é ela que vai nos ajudar, né? Porque ali enquanto a gente está trabalhando, a gente precisa do suporte familiar, do entendimento da família, para que isso também seja realizado em casa e seja também feito o acompanhamento com os profissionais. Na questão emocional, né? Como é que é essa terapia, né? Como é que entra o terapeuta ocupacional para tratar nessas questões emocionais? Porque, veja, isso se aproxima muito da psicologia, então tem que ter muito cuidado o que é que vem para a gente enquanto questão emocional e o que essa parte é da psicologia. Então tem que ser muito cuidadoso isso, né? Trazer a parte emocional só quando isso traz um prejuízo à autonomia e à independência desse indivíduo e às suas atividades de vida diária. No caso do estresse, né? Estresse e ansiedade. Quem anda muito estressado, né? Nesse dia a dia corrido, nesse contexto que a gente vive no nosso país, no nosso estado também, quem anda passando dos limites, né? Pode procurar ajuda da terapeuta ocupacional. Existe um auxílio de vocês profissionais para essas pessoas que não conseguem ali controlar a ansiedade e também o estresse? Sim, mas aí é como eu digo, primeiramente precisa procurar o psicólogo, né, e aí o médico, para que veja até que ponto isso está sendo afetado na vida diária do paciente, seja no trabalho, seja em casa, seja no relacionamento com a família, seja na sua vida social. Se está influenciando isso, aí eles vão encaminhar para a terapia ocupacional para que a gente possa trabalhar isso. Nessa questão da microcefalia, né? A gente viu essa epidemia, a gente vem presenciando de 2 anos para cá, muito forte aqui no nosso estado, a microcefalia associada ao Zika vírus. Vocês também estão dando um suporte a essas crianças e como é que é feito esse trabalho específico? Esse trabalho é um trabalho multidisciplinar, né? Nós temos os fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, né? Os pediatras e então está assistentes sociais, então está todo mundo envolvido, porque não é um trabalho de um profissional, e sim de todos, para que essa criança venha a adquirir o máximo de independência e autonomia possível. É diferente de tudo que vocês já trabalharam, né? Cada dia é uma nova descoberta. Cada dia é uma descoberta, é uma síndrome, né? Então, assim, quem tem crianças com problema neurológico, seja uma paralisia cerebral, seja uma microcefalia, uma hidrocefalia, né? E essa, no caso do Zika vírus, ele é uma síndrome, então não é apenas uma microcefalia. Nós temos outros acometimentos que precisam ser trabalhados, a questão da visão, a questão da deglutição, né? Então são outras coisas que aí a gente precisa de um suporte maior. Quando a pessoa, né, ela começa a fazer essa terapia, tem um número de sessões que é preciso fazer
ou não, dependendo do caso, por resto da vida essa pessoa vai ter que ser acompanhada pelo terapeuta ocupacional. No caso da microcefalia, né, a gente vê que por muitos anos essa criança ela vai precisar desse acompanhamento. Mas tem um momento que vocês dizem que o paciente está de alta, né, recebeu alta? Tem. Cada caso é um caso e a gente não pode dizer que 10 sessões, 20 sessões, 30 sessões. Né? Cada caso é um caso e vai depender de cada indivíduo, como ele vai, né, se organizar e a partir daí ele interagir e aderir ao tratamento. Né? Então vai ser cada caso, depende da patologia, depende de vários fatores. E isso favorecendo, claro, né? Quanto mais ganhos ele tiver, mais rápido ele vai ter alta. No geral, né, como é que são as respostas aos estímulos? É prazeroso? Tem um retorno? São positivas, a gente tem um bom retorno, né? E é gratificante quando você vê o ganho. Né? O paciente que chega sem conseguir pegar o copo e levar até a boca, né? E aí de repente quando você vê ele já tem esse ganho, já tem, como você foi feito, né? Mostrou na entrevista, na reportagem, né? O pentear o cabelo, passar um batom, né? Isso você vai ganhando, isso vai dando valor. E você tem esse retorno, digamos, da missão cumprida. E isso só é possível por conta de vocês profissionais e por causa também do estímulo da família, né? Porque se a família não aceita e meio que tenta super proteger, né? Fazer aquele movimento, fazer aquela atividade pelo filho, pelo parente, isso dificulta ainda mais. Dificulta. E pode trazer outras complicações também, né? Pode, porque aí você a atrofia, causa a dependência do outro. Então, assim, você está trabalhando para essa independência, para essa autonomia e a família não favorece. Então, precisa da família ter essa consciência de que quanto mais independente e autônomo, melhor para esse paciente. Agora a gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E agora a gente dá uma pausa, né, no debate de hoje sobre a importância e os benefícios da terapia ocupacional para a gente falar uma informação muito importante. É que a Polícia Federal em Pernambuco deflagrou no início da manhã a Operação Torrentes, que tem como objetivo desarticular um esquema criminoso de desvio de recursos públicos, fraudes em licitações e corrupção de servidores públicos ligados à Casa Militar do Governo do Estado. De acordo com a PF, existe a suspeita de irregularidades no transcorrer dos projetos de reconstrução de cidades da zona da Mata Sul, atingidas por enchentes em 2010 e também em maio deste ano. E olha só, os gastos nessas intervenções chegaram a 450 milhões de reais. Os agentes da Polícia Federal estão cumprindo 71 mandados judiciais, são 56 de busca e apreensão, são 36. 71 mandados judiciais, são 36 de busca e apreensão, 15 de prisão temporária e 20 de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada para a sede da Polícia Federal para prestar depoimento. As equipes elas realizaram buscas e apreensões de documentos, computadores, veículos e cumpriram mandados de prisão e condução coercitiva em 2 edifícios no bairro da Torre e em um estabelecimento comercial no bairro de Beberibe, zona norte do Recife. A gente está acompanhando algumas imagens, né? Esse aí é o endereço da Avenida Beberibe, no bairro de Beberibe, zona norte do Recife. Teve também um mandado no edifício, um edifício em Casa Caiada, em Olinda. E olha só, os presos e os materiais recolhidos foram encaminhados à sede da Polícia Federal. Isso mesmo, a área central do Recife, a sede da Polícia Federal no Cais do Apolo. Você que está em casa quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo nessa operação, então assista ao Jornal Estado aqui na Rede Brasil de Comunicação. Às 6 horas da noite, o Vila Nova vai trazer as informações completas, atualizadas dessa operação importantíssima da Polícia Federal. E olha só, hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre os benefícios da terapia ocupacional.
E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate, e quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima quinta, para vocês que estão nos acompanhando um ótimo dia. Hoje nós trouxemos uma informação do blog NeuroSaber. Quando a criança precisa do atendimento de terapia ocupacional. Cada criança tem seu próprio ritmo de desenvolvimento e qualquer atraso muitas vezes é um motivo de preocupação para os pais. A ajuda de um profissional de terapia ocupacional deve ser avaliada por especialistas e é indicado quando a criança demonstra, por exemplo, alguma dificuldade psicomotora. Os exercícios e terapias desenvolvidas nas sessões de terapia ocupacional ajudam na reabilitação física e cognitiva de pacientes. E vale lembrar que os pais devem ficar atentos aos gestos mais simples da criança, seja quando eles tentam engatear ou na fase escolar e têm dificuldade para escrever ou pegar em um lápis. Tudo que pode ser um indício de que a criança vai precisar de um acompanhamento. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações importantíssimas para a gente compreender melhor o tema. E olha só, nossa produção separou aqui alguns tópicos também que são importantes para que você saiba, né? Fique sabendo quando e como procurar um terapeuta ocupacional. Com a ajuda aqui da nossa convidada, vamos repercutir, né? Falar um pouco mais sobre esses tópicos. Quando devo procurar um terapeuta ocupacional? Olha só, essa tela é importante para você que está em casa nos acompanhando. Quando a depressão afasta ali a motivação necessária, a participação e a realização das atividades cotidianas e as coisas perdem o sentido. Se você conhece alguém que está passando por isso, né? Ou você mesmo está passando por isso, é importante que você procure um terapeuta ocupacional que ele vai auxiliar a você. O que a gente poderia comentar desse tópico? Veja, justamente isso. Quando a gente começa, né, a deixar de fazer as atividades cotidianas, o trabalho, a gente começa a perder toda uma motivação no trabalho, em casa, passear, sair com a família, né, algum evento social, quando começa a ficar isolado. Isso é necessário procurar um médico e esse médico, né, nos leva, faz o encaminhamento ao terapeuta ocupacional para que a gente consiga ir trabalhando esse retorno às atividades sociais. Ok, vamos a outro tópico. Temos aqui outra tela para você compreender, né, quando devo procurar um terapeuta ocupacional. Olha só, quando a memória ela começa a falhar, né? A memória falha, essa memória falha com o envelhecimento e com os lapsos momentâneos e começa a aparecer esses lapsos, né? Começa a falha da memória e depois os lapsos. De que forma vocês vão auxiliar essa pessoa que chega com esse quadro? Passou ali pelo psicólogo, né? Como você bem falou, bem frisou. Passou pelo psicólogo, de que forma a terapeuta ocupacional vai auxiliar essa pessoa? Começamos a trabalhar o que a gente chama de dicas, né? Então, a gente vai trabalhando as questões do dia a dia dela, né? Trazendo dicas e muitas vezes até questões de palavras, né? A escrita quando está menor, que aí com o envelhecimento você vai perdendo essa acuidade visual, então precisa de uma letra maior para poder ir lendo, né? Trabalhando também com palavras cruzadas, com jogos, né? Com atividade de dança, integrando esse idoso a outras atividades também. Ok, vamos a outra tela, outro tópico importantíssimo que está ajudando muito a gente a compreender o papel e a importância do terapeuta ocupacional. Quando o estresse funcional ele dificulta também o desempenho no trabalho, é o momento de você parar, refletir e buscar a ajuda desse terapeuta. Sim, porque como diz, como a gente trabalha com atividades e essas atividades, seja elas profissionais, atividades de vida diária ou as atividades sociais, a gente precisa procurar o terapeuta para que ele vá, né, colocando essas pessoas e fazendo retorno a essas atividades. É comum
a pessoa com esse quadro procurar terapeuta ocupacional ou ainda existe uma certa barreira? Ainda existe uma certa barreira, né? Porque, na verdade, é mais comum procurar a fisioterapia. Porque como leva a questão das dores, então o alívio da dor geralmente procura o fisioterapeuta. Só que além do fisioterapeuta, é necessário o terapeuta ocupacional para que ele volte, né, a realizar suas atividades. Outro ponto, né? Nesse quadro é mais comum homens ou mulheres que sofrem esse estresse funcional que dificulta ali o desempenho no trabalho, ou independe de sexo e também de idade? Olha, independe da idade, né? E a questão do sexo, né? Que hoje a gente também chama como gênero, independente, porque a gente tem que ver também a questão da mulher com outras atividades, porque a mulher, além do trabalho, ela tem o cuidar da casa e o cuidar dos filhos. Então, também gera um estresse maior. Ótima explicação. Vamos aqui a outro tópico. Temos outra tela, né? Quando, numa internação, por exemplo, o brincar seja a única forma de terapia e vínculo para que o paciente ele sinta-se mais próximo de casa. O que a gente poderia repercutir disso aqui, né? Quando, numa internação, brincar seja a única forma de terapia e vínculo para que o paciente sinta-se mais próximo de casa. Quando a gente fala brincar, a gente fala brincar com a questão infantil. Quando são pacientes infantis que estão hospitalizados, existe o terapeuta ocupacional, né, dentro do hospital. Esse terapeuta ocupacional vai utilizar o brincar para que ele se sinta mais em casa, para que ele diminua o estresse dentro do ambiente hospitalar. Outro ponto, temos aqui outro tópico, vamos mostrar para quem está em casa compreender quando a dor física ou um acidente, né, deixa eu voltar aqui. Quando a dor física ou um acidente inviabiliza, né, os movimentos na mão, por exemplo. Torna-se inviável, né, os movimentos da mão quando a pessoa é cometida por um acidente. É hora de procurar esse terapeuta. Sim, porque... E não vai fazer sessões de fisioterapia, que fique claro. Não vai fazer sessão de fisioterapia. Nós vamos, juntos com o fisioterapeuta, preparar, né, esta mão para que ela volte, né, a desenvolver a sua atividade. Seja, se for algo de acidente e que não tem algum retorno, vai fazer uso de órteses, né, que são dispositivos para que facilite o desempenhar das atividades. E se for algo temporário, né, logo em seguida ele receberá alta. Próximo ponto, outro tópico, vamos aprender aqui. Olha só, quando um AVC ele impede a pessoa de realizar uma simples tarefa como a de escovar os dentes ou de segurar um talher. A gente mostrou um exemplo, né, na reportagem, a pessoa sendo estimulada a pentear o cabelo, no caso, a pegar um copo. No AVC também, né, quando a pessoa tem esse AVC e ela tem essa dificuldade, vocês entram em ação também. Sim, né, dependendo do grau, né, desse acometimento, nós podemos também trabalhar o outro membro. Se foi uma lesão no membro dominante, né, que se ele for uma pessoa que trabalha com a mão direita, usa muito a mão direita e foi acometido o lado direito do corpo, nós começaremos a fazer o que a gente chama de mudança de domínio, né? Então, aquela mão vai ser trabalhada, mas a gente, dependendo do grau, a gente pode fazer com que ele passe a trabalhar com a mão esquerda e aí desenvolver suas atividades com a mão esquerda, que aí ela passaria a ser dominante, auxiliando a mão direita. Última tela, temos aqui outra informação. Vamos entender, né, quando as barreiras físicas e as atitudes das pessoas tornam as ruas, as calçadas, os prédios e os serviços inacessíveis. O que a gente poderia falar desse último tópico para encerrar esse bloco do programa? Veja, isso aí é algo que a gente precisa realmente mudar a nossa cultura, né, e ver, porque hoje é muito utilizado, as pessoas precisam ter acesso e elas utilizam cadeiras de rodas, utilizam bengalas, utilizam muletas. Nós temos mais idosos nas ruas também, porque hoje a prevalência de vida aumentou, né? Então, assim, a gente vê que nossas calçadas não estão adequadas, né, para esses acessos, pouquíssimas rampas. Nossos prédios, nós temos uma arquitetura muito antiga, então precisa ser reorganizado isso,
né, sem mudar a nossa estrutura também dos prédios antigos, que a maioria dos prédios são tombados, mas a gente precisa rever. A questão dos estacionamentos, né, muitas pessoas usam as calçadas, né, para estacionar e a gente não tem, os nossos cadeirantes não têm acesso. Ok, fica aqui a nossa cobrança, né, de uma cidade mais acessível, uma cidade mais inteligente, para que todos tenham acesso e possam ir e vir. Garantido esse direito através da instituição, da nossa Constituição, não é verdade? Deixa eu pedir licença à nossa convidada. Agora a gente vai a um rápido intervalo. 99418-1206 é o nosso WhatsApp, você pode acessar e deixar a sua pergunta. Agora vamos a um rápido intervalo. Fica conosco, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Voltamos com mais assunto do dia e a partir de agora vamos saber o que é mito e o que é verdade sobre a terapia ocupacional. Você já ouviu falar na terapia ocupacional? Já ouviu falar também nos benefícios? Então vamos agora ouvir falar no que é mito e no que é verdade. Olha só o que diz aqui a primeira informação. Nossa convidada está nos ajudando a compreender melhor o tema. A Eloneida Romão, terapeuta ocupacional, está nos ajudando e está muito bom, né, o nosso bate-papo. E a primeira informação que aparece aqui no nosso telão é a seguinte: o objetivo da terapia ocupacional é tornar a vida das pessoas mais participativa e acessível. Mito ou verdade? Verdade. Né? Quando a gente fala da questão da autonomia, da independência, né, essa pessoa ela torna-se mais participativa, porque aí ela tem o trabalho na relação às crianças e adolescentes, às escolas, sua vida social, né, e o direito de ir e vir, o lazer. Então isso se torna, né, uma verdade. Ok, próximo ponto, outro tópico, né, outra afirmação. Será que é verdade que a terapia ocupacional é a terapia para o seu trabalho ou uma terapia para ajudá-lo a encontrar um emprego? É verdade ou é um mito? Digamos que a terapia ocupacional é a terapia para ajudar ao seu trabalho, quando a gente fala da questão das lesões, né, repetitivas. E isso é uma verdade. A questão de encontrar um emprego, não, isto é uma mentira. Próximo tópico, outro ponto, mito ou verdade? Terapia ocupacional é apenas para a população com deficiência. Mito ou verdade? Mito, né? Porque não é só a pessoa com deficiência, né? Mas uma pessoa que tem alguma limitação momentânea, né? E que depois que ela volta a adquirir, né? Que ela está curada, ela recebe alta. E as pessoas, como eu digo, na questão da prevenção das doenças, da promoção à saúde e à qualidade de vida e um envelhecimento saudável. Ótima explicação. Vamos aqui a outro tópico, mito ou verdade? O terapeuta ocupacional, ele trabalha na atividade humana, na realização do indivíduo por meio de seus potenciais. É verdade ou é mito? É verdade, né? E além desses potenciais, a gente também ajuda a que ele adquira outros potenciais, outras habilidades e que ele vá descobrindo isso que ele tem, que muitas vezes é imperceptível pelo indivíduo, mas que lá na frente ele consegue identificar. Última tela aqui para a gente saber se é mito ou verdade. A terapia ocupacional e a fisioterapia é a mesma coisa. Mais uma vez a gente levanta essa polêmica aqui. Mito ou verdade? É mito. E como a gente conversou logo no início, né, a terapia ocupacional ela vai trabalhar a questão de dar autonomia, independência e auxiliar nas atividades de vida diária, de lazer, né, as atividades sociais e as atividades também escolares e de trabalho. A fisioterapia, ela traz a questão do preparar a musculatura, a articulação, para que seja dada a função. Ok, vamos agora responder as perguntas. Você que está em casa, tem dúvidas, também pode mandar para a gente. 99418-1206, facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage. Temos aqui uma participação, Carla da Silva. Ela quer saber o seguinte: se é importante um idoso que tem ali a doença de Parkinson, ele ser atendido também, além de vários profissionais que assistem já
a esse idoso. É importante que a terapeuta ocupacional também participe desse processo multiprofissional? Sim, porque é uma coisa assim que a gente bate muito, eu estou batendo desde o início, a questão da independência. Isso é primordial para o paciente, para que ele sinta-se útil e que ele consiga desenvolver todas as suas atividades sem depender de outra pessoa, sem limitar. Temos também várias participações através do nosso WhatsApp. A primeira dúvida aqui do WhatsApp, a pessoa também não se identificou, não quis se identificar, mas perguntou se a terapeuta ocupacional ela ajuda, né? Pode ajudar a descobrir as habilidades em um autista, por exemplo. Pode sim, também é um trabalho multidisciplinar, onde estará o psicólogo, o psicopedagogo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, o neurologista, psiquiatra. Então, é uma equipe que vai estar auxiliando. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse que a esposa era uma pessoa normal, mas de repente ela teve perda de memória, né? E algumas coisas ela não consegue lembrar, umas ela lembra, outras não. E o marido fala que ela tem vergonha às vezes, né? O que é que eu devo fazer? A terapia ocupacional pode ajudar esse marido preocupado ou não, né? Esses lapsos de memória que a esposa tem. Solicita, né, um encaminhamento, né, ao médico que está acompanhando para uma terapeuta ocupacional. E aí, no caso da terapia ocupacional, vai auxiliar esse marido a como lidar com esta esposa, e a esposa, né, no caso, aí em questão, vai trabalhar, a gente vai trabalhar com ela, como ela desenvolver as atividades dela, arranjar estratégias para que ela não esqueça as coisas do dia a dia, como, por exemplo, um remédio para tomar, né, se aquele remédio tomou ou não tomou, um médico. Então a gente usa artifícios, né, como calendários, fotos para rememorar e recordar momentos da vida desse casal. Temos aqui uma dúvida também do telespectador que queria saber se a terapia ocupacional entra para ajudar as pessoas que têm síndrome de Down. Vocês também estão presentes ajudando essas pessoas? Também estamos presentes, porque existe a questão da hipotonia, né? E, como sempre assim, o desenvolvimento da criança, né? Desde pequenininho, desde o nascer, quanto mais precoce esse atendimento com o terapeuta ocupacional, melhor o resultado para essas crianças. Terapeuta ocupacional também ela entra nessa questão para ajudar as pessoas com problemas mentais. A gente usa esse termo ainda? É usual? Pessoas com problemas mentais, elas podem ser assistidas também? Ou tem outro termo que vocês podemos usam? utilizar também como déficit intelectual, né? O déficit cognitivo. Na verdade, a deficiência intelectual, né? Que hoje é mais utilizada. E entramos sim, porque essas pessoas precisam colocar e expressar o que está lhe angustiando, né? E essas angústias trabalhadas, esses medos trabalhados, essas pessoas melhoram, né, o seu potencial, elas vão melhorar essa patologia, e a tendência é elas participarem mais ativamente da vida social. Eloneida já tem um certo tempo, né, de experiência, fala com muita propriedade sobre o assunto. Se você não fosse terapeuta ocupacional, o que é que você seria? O que é que pesou para você escolher essa profissão? Eu não seria outra coisa a não ser terapeuta ocupacional. O que é que pesou para essa escolha? O que é que você levou em consideração? Você pode estar ajudando neste momento, né? Alguns estudantes que estão ali terminando o ensino médio, pensando, né? Descobrindo ali qual profissão seguir. Algumas características e alguns pontos que você pode levantar no que você vai falar pode ajudar muita gente na escolha também, né? Tem dúvida em 2, 3 profissões? Seu exemplo pode ajudar outras pessoas. Explica pra gente o que é que você levou. O que é que levou a Eloneida ser uma terapeuta ocupacional? Olha, foi o carinho mesmo, né, de querer ver as pessoas desenvolvendo o seu trabalho, estar inseridas no mercado de trabalho, independente de qualquer coisa, de qualquer dificuldade. Porque apesar das dificuldades que a gente enfrenta na vida, a gente precisa ter artifícios e ter segurança suficiente de que a gente pode mais. Então eu queria muito ajudar essas pessoas. E o que é que essa pessoa que começou a faculdade, já está na graduação, o que é que ela deve levar em consideração para ser uma boa profissional, um bom profissional nessa área?
O amor à profissão e o respeito ao outro. São fundamentais, né? São fundamentais. Vão fazer toda a diferença. Vai fazer diferença. Você que está em casa, tem dúvidas, quer participar? Manda para a gente sua pergunta, 99418-1206. Acesse também a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço que está disponível para que você venha participar e interagir conosco. Vou pedir licença agora à nossa convidada, que eu tenho uma ótima notícia para você que está nos acompanhando. Eu vou dar aqui uma pausa no nosso bate-papo, porque eu tenho esse recado importantíssimo para você. Uma grande novidade, na verdade. Olha só, uma grande novidade para o povo evangélico é a inauguração da nova loja da Lady Eva Moda Evangélica no Shopping Guararapes. Lá você também encontra roupas exclusivas, ternos a partir de R$ 199. Tem vestidos sociais também a partir de R$ 89. A Lady Eva, ela entende como você se veste, por isso é especialista em moda evangélica. Deixa eu te contar um segredo, né? Que essa roupa aqui que eu estou usando no programa é de lá, é da Lady Eva Moda Evangélica. Lá você encontra preço bom e qualidade que você só encontra na Lady Eva. E agora a gente vai assistir a um vídeo sobre essa grande novidade. Confira! Atenção, povo evangélico! A Lady Eva acaba de inaugurar uma linda loja no Shopping Guararapes. É muito mais que uma notícia ótima. É um grande acontecimento. Visite a Lady Eva e tenha certeza que você encontrará a roupa do seu gosto, do seu jeito. É muita coisa boa, bonita e barata. Ternos a partir de R$ 199. Vestidos de festa a partir de R$ 89. Venha conhecer a Lady Eva Shopping Guararapes. Você vai se impressionar. Você vai se apaixonar. A Lady Eva Moda Evangélica chegando. São 3 lojas ao seu dispor. Shopping Guararapes, Costa Dourada e em Boa Viagem a 200 metros da pracinha. Fones 3096-0099. Pois bem, tem Lady Eva em Boa Viagem, ali próximo à pracinha, tem no Shopping Costa Dourada, no Carmo e agora também no Shopping Guararapes. Então, Lady Eva Moda Evangélica, você tem alguma dúvida, quer outra informação? Liga para o 3096-0099, 3096-0099. Lady Eva Moda Evangélica com essa grande novidade. Agora, a Lady Eva está no Shopping Guararapes. E olha só, por falar em coisa boa, no próximo bloco do programa tem a receita do dia. A gastrônoma Luciana Luna preparou um prato especial para você que está em casa nos acompanhando. Olá, Luciana! Olá, Valdson! Hoje é dia de sobremesa. Quer saber qual? É já, logo após o intervalo. Não saiam daí! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir deste momento vamos aprender a preparar uma mousse de leite condensado com coco. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Muita atenção e bom apetite! Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui no Receita do Dia eu sempre dou dicas de pratos fáceis de fazer e hoje não vai ser diferente. Para deixar nossos dias mais deliciosos e com um gostinho bem especial, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma mousse de doce de leite com coco. Uma ótima opção de sobremesa para você servir aos amigos. Então vamos começar? Pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de 300 gramas de doce de leite, 300 gramas de creme de leite, 1 colher de sopa de gelatina sem sabor, 1 colher de sopa de água, coco ralado a gosto e 3 claras. Nós vamos começar a receita de hoje misturando o creme de leite e o doce de leite. Você pode utilizar o doce de leite pronto ou fazê-lo também com leite condensado na pressão. Após misturar bem, nós vamos adicionar o coco ralado a gosto.
lembrando de deixar um pouquinho para decorar no final. O próximo passo é hidratar a gelatina. Então aqui eu tenho a gelatina sem sabor, eu vou colocar a água. E misturar um pouco. Vocês podem hidratar conforme o fabricante. Agora é só levar a gelatina ao micro-ondas por aproximadamente 15 segundos. Já dissolvemos a gelatina, agora nós vamos acrescentá-la ao creme. O próximo passo é bater as claras em neve. Então aqui nós temos 3 claras, eu vou colocar na batedeira e bater até ponto de neve. A clara já está em ponto de neve, só é misturar tudo. Após misturar bem, nós vamos colocar a nossa mousse em tacinhas ou você pode colocar no recipiente que quiser. Eu vou finalizar com um pouquinho de coco por cima. Feito isso, agora é só levar para a geladeira por aproximadamente 3 horas. Após 3 horas, a mousse já está pronta para ser servida. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje e agora é só se deliciar. Gostamos bastante de mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. A você, Luciana Luna, muito obrigado por essa parceria aqui no nosso programa. E você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe. Assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar o vídeo com essa receita completa lá na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar essa receita completinha. facebook.com/assunto do dia, você vai acessar e vai assistir ao vídeo com a receita e preparar para toda a sua família. Bom apetite! E olha só, por falar em coisa boa, vamos conferir também a partir de agora as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste muita atenção aqui, as informações são dicas. 3 vagas para mecânico de refrigeração. Para você preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, 6 meses de experiência. O salário é de R$ 2.100. São 3 oportunidades para mecânico de refrigeração. Agora tem 4 vagas para servente de obras. Ensino fundamental completo é a exigência para preencher uma dessas 4 vagas. Experiência não exigida, R$ 1.086 é o salário. 4 vagas para servente de obras. Vamos juntos conferir agora mais vagas de emprego. Agora tem 10 oportunidades. 10 vagas para técnico de enfermagem. Ensino médio completo é a exigência. Experiência de 6 meses, R$ 1.021 é o salário. 10 vagas para técnico de enfermagem. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato 3355-2900, 3355-2900.
A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue aqui o nosso programa. Hoje estamos falando sobre os benefícios da terapia ocupacional. Você que está em casa, tem dúvidas, quer participar? 3424-1977, linha interativa, 99418-1206 é o nosso WhatsApp, 99418-1206. Acessa, deixa a sua dúvida que a gente vai ler e responder a partir de agora. Olha só, a primeira pergunta é da Sandra Maria, ela que é de Afogados. Ela diz o seguinte: minha avó, de 72 anos, tem dificuldades de locomoção. De que forma a terapia ocupacional poderia ajudá-la para melhorar, né, nas atividades do dia a dia? Bem, precisa ver como está disponibilizado os móveis dentro de casa, que dificuldade de locomoção é essa que ela tem, se ela faz uso de cadeira de rodas ou se ela faz uso de andador, se ela faz uso de alguma muleta ou bengala, né? E aí, assim, a partir daí, a gente traçar um programa, um planejamento de atividades para que ela venha desenvolver suas atividades em casa. Nesse caso, um terapeuta ocupacional pode também se especializar, né, em geriatria, né? Tem algum curso? Sim, que pode se ajudar? especializar. Porque tem um cuidador de idoso também pode auxiliar essa família, mas no caso do terapeuta, pode ter essa mas aí especialização? o cuidador do idoso é diferente. É diferente, né? O planejamento das atividades, a execução, isso é feito com o terapeuta ocupacional, porque ele precisa avaliar quais os riscos, quais as habilidades, que tipo de patologia, né? Então precisa estar tudo bem identificado, né? Isso tudo gera uma programação terapêutica para que esse idoso venha desenvolver as atividades em casa. Ok, vamos seguir agora, vendo de quem é a próxima participação. Temos outra dúvida que chegou através da nossa linha interativa. Vamos ler a partir de agora para você que está em casa. Já está no ponto, produção. A próxima pergunta é da Ivone da Silva. Ela ligou para a gente e deixou a seguinte pergunta. Ela mora em Olinda e ela quer saber... Ela tem uma criança pequena em casa e precisa de uma reabilitação, né? Essa nossa telespectadora. Onde é que ela procura ajuda, né? Tem algum centro de referência que ela pode encontrar ajuda para essa criança que precisa de um auxílio? Tem a ACD, tem o IMIP, né? Tem o Hospital das Clínicas e tem algumas universidades, né, que estão desenvolvendo também alguns trabalhos, né, nessa área. O curso mesmo aqui em Pernambuco, só na Universidade Federal, só né? Na essa Universidade graduação. Federal. Só na Universidade Federal. Ok, vamos seguir aqui com mais participações. Temos muitas perguntas sobre o tema. Vamos organizar, porque muitas perguntas já foram, né? A gente já fez essas perguntas. Nesse último bloco do programa, a gente faz meio que uma revisão, né, do que foi tratado aqui no assunto do dia. A gente falou de vários benefícios. Vamos reforçar esses benefícios? Quais os benefícios e por que quem está em casa se enquadrou, né, do que a gente falou, a gente levantou alguns tópicos, né, das pessoas que precisam procurar um terapeuta ocupacional. Vamos falar da importância de se procurar o quanto antes e quais os benefícios quando se tem um profissional especializado. É muito importante isso. Isso, veja. Os benefícios são quanto mais precoce essa procura, mais ganhos e rapidamente o paciente vai ter, né? Precisamos identificar quais são as habilidades, qual é a patologia, o que é que esse paciente quer adquirir, né? Porque não é só a gente programar, né? Mas precisa programar em conjunto com o paciente, né? O que é que esse paciente quer, né, com essa terapia? Então, a partir daí, a gente traça junto com o paciente e com a família o programa dele terapêutico e a partir daí a gente desenvolve, né? E aí os benefícios vão ser adquiridos a partir da participação, né, da família e a adesão do paciente ao tratamento. E esses benefícios, eles são a curto prazo, eles acontecem também a médio e a longo prazo, né? A curto, a médio e a longo prazo, como eu continuo repetindo, dependendo da patologia e dependendo do que o paciente quer. Ok. Jéssica de Souza também ligou para a gente de Camaragibe e ela quer saber o seguinte: e no ambiente de trabalho, como a terapia pode ajudar na prevenção de doenças? Olha só, veja, uma pergunta interessante. A gente falou logo no início a questão da ergonomia, né? Então, assim, o terapeuta ocupacional, ele com especialização em ergonomia e sendo
acionado para isso, ele vai avaliar um ambiente de trabalho, né? E a partir desse ambiente de trabalho avaliado, ele vai traçar um programa e esse programa apresentado à empresa para que a empresa faça as devidas adequações no ambiente para que o funcionário, né, minimize os gastos que ele vai ter. Porque como a gente escuta, né, em terapeuta ocupacional, a gente lembra das doenças ocupacionais. Muitas são tratadas ali pelo psicólogo, né, mas dessas doenças ocupacionais, um profissional de TO, né, que assim a gente chama, ele pode chegar nessa empresa, promover uma palestra, conscientizar essas pessoas também sobre essa temática? Pode sim. Porque é interessante que isso aconteça? Porque aí você vai ver o seguinte, a questão como é desenvolvida a atividade. Então, como um terapeuta ocupacional trabalha com a atividade, né, precisamos frisar bem, é a atividade. Então, essa atividade é desenvolvida como? Então, essa atividade mal desenvolvida, aplicando alguns músculos, algumas articulações, onde ela vai sofrer uma sobrecarga, vai levar ao adoecimento, né, que a gente chama das LES ou das doenças osteoarticulares. E a gente frisa, né, e destaca muito, vocês tendem, né, buscam devolver a qualidade de vida para essas pessoas, é muito importante. Essa qualidade de vida com autonomia e independência. Quando as pessoas elas recebem ou passam por algum problema desse tipo de limitação, né, elas ficam balançadas, né, pensando se vão ter qualidade de vida ou não. Mas com a ajuda da TO, é possível sim que isso aconteça. Vânia de Oliveira, do Janga, também ligou para a gente e disse o seguinte: o médico ele deu o diagnóstico de autismo ao meu filho de 7 anos. Eu deveria procurar também ajuda da terapeuta ocupacional? Sim, porque a terapia ocupacional vai trabalhar a socialização desta criança, né? E vai também ver as questões escolares. Não a questão escolar da psicopedagogia, que é diferente, mas a questão do brincar e da socialização dele dentro do ambiente escolar. Nesse ambiente escolar, o que mais a gente poderia explorar, né, sobre isso? A gente falou pouco sobre essa questão do ambiente escolar. O terapeuta ocupacional também pode dar esse auxílio na escola? É comum que as escolas tenham um terapeuta ocupacional ou não é comum aqui no nosso estado? Aqui no nosso estado não é comum, né? Mas existem outros estados e alguns países que já adotam o terapeuta ocupacional no ambiente escolar, porque ele pode diagnosticar, né, algum atraso do desenvolvimento na questão, como foi falado, né, logo na reportagem, o pegar um lápis, né, o traçado dessa criança, se essa criança tem uma baixa visão, como pode ser adaptado as linhas do caderno, como pode ser adaptado o material de leitura dele, para que ele venha a adquirir, né, a sua alfabetização e o seu crescimento dentro da escola. E quem se beneficia da terapia ocupacional, a gente tem aqui alguns tópicos que nossa produção separou: a psiquiatria infantil e adulto também, né, com esse problema intelectual, né, deficiência intelectual. Isso. Também tem as pessoas que têm alterações ali no desenvolvimento e comportamento infantil. Já de início você pode diagnosticar, né, chegar a recomendar essa pessoa. Pessoas que também têm problemas de aprendizagem, deficiência física, a geriatria, né, nessa questão das demências, a gente bem compreendeu. Estamos meio que resumindo o que já foi tratado aqui no nosso programa e que foi abordado com muita propriedade pela Eloneida Romão. Os cuidados paliativos também e, por fim, né, a terminalidade, né, enfrentando ali a morte, o enfrentamento da morte. Vocês também trabalham esses tópicos. São pessoas que se beneficiam da terapia ocupacional. Crianças, adultos e idosos também. Todos, né, temos esse benefício da terapia ocupacional se a gente procura, não é verdade? Vamos ver de quem é a próxima dúvida. A Mauri Ramos, ele tem 45 anos. A Mauri mandou a seguinte pergunta: tive um AVC há 3 anos e fiquei com o lado esquerdo comprometido. Já faço fisioterapia e se eu fizesse a terapia ocupacional, eu teria uma melhora? Teria um plus, né, desse processo todo de tratamento? Precisa ver o que é que ele quer melhorar, o que é que ele quer adquirir, né? Se ele tem uma autonomia, uma independência, né, já que é o lado esquerdo comprometido e ele tem um lado dominante dele, é o direito,
e ele tem essa autonomia nas atividades de vida diária dele, de lazer e de trabalho, né, não há necessidade, ao meu ver. Mas se ele acha que tem alguma coisa que ele ainda quer adquirir, eu aconselho sim procurar. A gente mostrou mitos e verdades no bloco anterior aqui do nosso programa. Tem outros mitos que vêm à sua mente agora? Algum mito ou alguma situação? A gente sabe que muita gente confunde fisioterapia com a terapia ocupacional. Tem outros mitos que chegam com frequência e as pessoas são esclarecidas quando procuram, né, um profissional da terapia ocupacional? Vem à mente algum? Vem. Se a terapia ocupacional é a mesma coisa que a psicologia, né? Também não é a mesma coisa. Se a terapia ocupacional é o ocupar por ocupar, né? Que também torna-se algo assim, digamos, pejorativo, né? Mas na verdade não é o ocupar por ocupar, né? Mas sim você tratar, né, e dar, como você trouxe, a qualidade de vida, autonomia, independência, o bem-estar daquele paciente. Ok, vamos ver de quem é a próxima participação. Temos outra dúvida que chegou através da linha interativa. Você também pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. Manda sua pergunta que vamos ler e responder ao vivo. Jane de Lima, da Imbiribeira, ela quer saber o seguinte: como é que é o trabalho, né, das terapeutas com crianças e jovens que necessitam de reintegração social? Boa pergunta. Boa pergunta, né, Jane? Jane, veja, a gente trabalha, né, com a autoestima desses jovens, né, e procura desenvolver com eles algo que eles se tornem produtivos, né, e a partir disso, né, procurar instituições, né, que eu falo que dê condições para eles a questão da profissionalização, né, para que eles sejam inseridos, né, na sociedade e busquem, né, escolas, né, e futuramente o emprego. Nesse caso, a família também tem que ajudar na reintegração social? A família é primordial, porque ela essas crianças, esses adolescentes, eles precisam de apoio e carinho. Então é muito importante, mais uma vez, a gente destaca a ajuda dessa família, né? A gente falou aqui do foco do trabalho desenvolvido na terapia ocupacional, educação, emoções, desejos, habilidades, organização do tempo também? Organização do tempo. Como é que é isso? Como é que funciona essa organização do tempo? A organização do tempo, porque, digamos, o indivíduo, principalmente a gente traz muito a questão do idoso, né? Então, assim, como ele começa a ter algumas perdas, você precisa organizar este tempo. O que é que eu tenho hoje para fazer? Né? Para que eu não atropele, para que eu não esqueça, para que as coisas que estavam sendo esquecidas eu comece a reavivar na minha memória, né? Que diminua a frequência do esquecimento. No caso da escola, das crianças, como é esse meu tempo? O tempo de estudar, o tempo de lazer, né? O tempo de dormir. O dormir é essencial para as crianças e os adolescentes, né? Para que no outro dia ele esteja mais disposto. Outra participação por telefone, a pessoa não quis se identificar, mas disse que perdeu a mãe há 2 anos e ainda não consegue, né, retornar às minhas atividades. O que é que eu devo fazer? Uma dica para essa telespectadora. Perdeu a mãe há 2 anos, não consegue retornar essas atividades. Na verdade, eu aconselho a procurar uma psicoterapia, né? E a partir daí desse tratamento, né, dessas terapias, a psicoterapia, ela pode ou não indicar, né, a terapia ocupacional, porque a gente precisa ter em mente que limitação eu tenho. Eu tenho limitação do meu trabalho, que limitação é essa? Eu tenho limitação do meu lazer, que limitação é essa? Né? Então, a gente precisa ver se eu tenho uma perda de autonomia, independência e qualidade de vida. Em relação ao retorno, né, desse estímulo, esse retorno é mais rápido quando o paciente é criança, quando é adolescente ou adulto? Existe uma relação sobre essa questão da resposta? É mais rápida na infância, demora um pouco mais na boa idade, né? Nessa fase da boa idade, ou não tem relação? Tem, e depende muito, como eu falo, desse aderir,
né, aderir ao tratamento, o apoio da família, né? Então isso depende muito, né? Depende de tipo, que patologia que é, né, para que a gente tenha um bom resultado. Ok, vou pedir licença aqui à nossa convidada. Vamos agora mostrar o resultado da nossa enquete. No começo do programa, a gente fez aqui uma pergunta e a pergunta da enquete foi a seguinte: você fez algum tipo de terapia ocupacional? Das pessoas que ligaram para a gente, interagiram através do WhatsApp também, da nossa fanpage, 57% falaram que sim, que já fizeram algum tipo de terapia ocupacional. 43% falaram que não fizeram terapia ocupacional. Espero que não tenham feito, né, porque não precisaram. A você que ligou, participou, muito obrigado por essa interação, por seu carinho de sempre, e também queria agradecer bastante aqui a participação da nossa convidada. Estamos na reta final do programa. Eloneida Romão, terapeuta ocupacional e representante do CREFITO, que é o Conselho Federal, Conselho Regional, né? Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, CREFITO, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Eloneida, muito obrigado pelas explicações, pelas dicas e orientações. O espaço agora está aberto para o último recado, considerações finais, pode ficar à vontade. Obrigada, Valdes, obrigada aos telespectadores, né? E qualquer coisa estamos à disposição. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!